Como que eu devo te apresentar, cara? Raj, cara, é meu nome Tá, mesmo. mas como que o pessoal te conhece mais na internet? Raj, sei lá, cara. Como Raj mesmo, não Tá bom. tem nenhum. Não tem Não nada tem uma depois de Raj, não, alcunha só Raj. da parte de quem? Pode. Não, você pode falar que eu sou politeísta, germânico. Então, isso vai dar merda, mas tudo bem, vamos lá. Por que vai dar merda, cara? Não é crime, não, pô. Mete um germânico, os caras já encontram nazista embaixo da cama já. É, tem isso. Mas o germânico é só por causa da doutrina espiritual, entendeu? Não tem nada a ver, assim. Damer og herrer, oppmerksomhet takk. Dette er bare Todo Dia podcast. Bare Todo Dia podcast. Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Hoje estamos aqui com mais uma celebridade do nosso submundo intelectual da internet. Não que eu esteja com cara do submundo intelectual, mas vocês entenderam a analogia, né? Referência. Estamos aqui com o Viking Negro. Beleza, Raj? E aí, tudo bom, Wilton? Muito prazer estar aqui. Fiquei de veras, como se diz, eu fiquei impressionado que você tinha me chamado pra participar aqui. Tipo, uma coisa que eu nunca pensei que eu ia vir, cara. Por que isso, cara? Não, porque foi do nada, tipo, nunca trouxe nada relacionado a isso no seu podcast. Aí do nada você falou, bora gravar sobre isso? Eu falei, ué, como assim? Não, cara. Aqui eu trago todo mundo. Aqui tem espaço. Aqui é uma tribuna democrática. Apesar que eu não acredito em democracia, mas todo mundo pode falar aqui. Mas antes da gente entrar no assunto de politeísmo, paganismo, explica pra gente qual foi a sua trajetória na internet, como que você ganhou aí a popularidade. Ah, popularidade entre aspas, né, cara? Não é assim também, não. Então, cara, é porque é o seguinte. Eu fiquei levemente conhecido por causa do Menefrego. Porque eu sou amigo pessoal do William lá do Menefrego. Então acho que grande parte do seu público deve conhecer. E quando o canal do Menefrego começou a crescer, o William ele precisava de um Discord e de um Telegram. Só que ele não sabia mexer nessas coisas, porque o William é literalmente macaco nesse assunto de tecnologia. Agora que ele tá um pouquinho melhor. Mas. Você disse macaco? Sim, disse macaco. Literalmente um babuíno. Literalmente um babuíno com tecnologia. Hoje em dia ele já tá melhor. Mas na época ele era assim. Aí eu criei o servidor do Discord e o servidor do canal do Telegram pro Menefrego. E também eu já fiz umas 3 ou 2 participações lá no Menefrego. Um foi sobre um episódio sobre black metal, um episódio sobre leitura de e-mails, e o primeiro de todos que eu participei, que foi sobre... contando mais sobre a amizade minha e do William, a gente foi conversando sobre algumas coisas. Aí nessa época o pessoal que ouviu o Menefrego já me conhecia, porque, né, já tinha participado de 3 episódios. E depois, quando veio Nova Vertente, eu comecei a fazer live sábado, fingindo que jogava alguma coisa, eu abri um jogo lá 10 minutos e ficava conversando com o pessoal do chat, que aí foi quando o pessoal começou a me conhecer mais a fundo, mais pessoalmente, assim, entendeu? Aí por isso que eu sou entre 300 mil aspas conhecido, mas não sou conhecido não, cara. Conhecido é o William, conhecido é o Viriato. Mas 10 minutos de live, vírgula, né? Você fazia quase 10 horas de jogo, Não. fazia? Eu abri o jogo por 10 minutos e ficava a live inteira conversando com o pessoal, isso que eu tô falando. Eu fiz uma live lá de 32 horas, cara. O William deu uma sumida na internet, você que é amigo pessoal deles, pode explanar pra galera porque que ele saiu do Nova Vertente, entendeu? Cara, ele já tinha falado lá, mas eu acho que pouca gente ouviu, porque ele fala mais no final do episódio, o pessoal ouve até metade e não ouve o resto. Aí fica todo mundo se perguntando o que aconteceu. Mas enfim, o William, cara, ele arrumou um trabalho muito bom, ele tá pra casar agora no ano que vem, ele tá arrumando a casa nova que ele vai morar com a esposa dele, então assim, ele tá sem tempo pra essas coisas, sabe? Ele tá sem tempo pra gravar, sem tempo pra ficar interagindo com o pessoal desse meio, sabe? Então ele deu uma sumida por causa disso. Entendi, maravilha. E você é da mesma vertente dele? Essa galera mais terceira posição ou não? Você fala se eu concordo com os negócios do Menefrego, essas coisas? Isso. Cara, eu vou te contar uma história que eu já contei uma vez, mas pouca gente sabe. É que, tipo assim, eu conheci o William em 2012. Em 2012, eu já era meio
digamos assim, adepto dessas ideias de terceira posição, digamos assim. Não vou falar o nome, o nome correto porque o YouTube derruba. Mas eu já era adepto nessa época dessas coisas. Mas quando eu conheci o William, ele era esquerdista. Na época ele era anarquista. Aí a gente ficava conversando desses assuntos, eu mostrava as ideias do menino de bigode pro William, a gente discutia algumas coisas, a gente nunca chegou a brigar por causa dessas coisas. A gente discutia, ele era anarquista, eu era dessa vertente aí, isso lá em 2012. Aí passou um tempo, ele virou comunista, passou mais um tempo, a gente continuou, a gente nunca parou de se falar. Aí passou um tempo mais ainda, sei lá, uns 4 anos depois que a gente se conhecia, aí sim, o William ele se converteu ao fascismo, começou a ler os livros de Mussolini, do Menino de Bigode, sabe, todo livro relacionado a isso. William basicamente uma mulher de fase. Quase isso. Agora ele tá na fase de anime e Dua Lipa. Vamos ver qual vai ser a próxima. Você pode revelar a sua idade ou você prefere 24. deixar no anonimato? 23. Tá novo 23 ainda. mais um. Qual é que foi sua infância? Como é que é a família do menino Raige? Papai e mamãe estão presentes, papai foi embora e nunca mais voltou. Qual os seus probleminhas psicológicos? A minha infância... Momento Freud. Momento Freud. Cara, a minha infância ela foi boa pra caralho, não tem nada pra reclamar, não. Mas, assim, questão de... só pra tirar do caminho já, minha família ela é toda evangélica, não tem ninguém na minha família que é politeísta igual a mim. Mas, assim, questão de pais. Eu fui criado basicamente pelo meu irmão e pela minha mãe. O meu pai, ele sempre teve problema com bebida, então ele nunca foi uma pessoa presente, assim, não. Tudo que eu sei sobre masculinidade, assim, tudo que eu aprendi ao longo da vida foi por causa do meu irmão mais velho. Meu pai não teve papel nenhum nisso aí, não. Mas, assim, como meu pai, ele é médico, ele sempre ganhou dinheiro bem, ele nunca deixou faltar nada, sabe? Pelo menos isso. Sempre teve uma casa boa, sempre teve comida boa. Sempre. Nunca passei dificuldade na vida por causa disso, não. Aquele leite com pera gostoso no final de semana. É, isso. Nutella com pão. E o que você costumava fazer pra se divertir na infância? Cara, eu era... Antes de ter um computador, eu ficava jogando bola na rua. Aí depois meu irmão, ele ganhou um PlayStation 2. Aí eu comecei a jogar PlayStation 2, a gente ficava jogando aquele Win Eleven, tá ligado? Ó, sim. Win Eleven 8, jogava com o Chelsea do Hernan Crespo, time maravilhoso. Aí depois eu conheci GTA San Andreas, aí eu comecei a entrar mais no mundo do RPG. Aí quando eu ganhei um computador, aí eu desandei de vez. Fiquei viciadíssimo em RPG. Jogava Lunia, jogava Grand Chase, jogava WoW, jogava San Andreas Online, jogava tudo tinha direito. Então você é gamer mesmo, né? Gamer. Já fui. Hoje em dia não consigo mais não, hoje em dia falta tempo. Agora nesse lockdown que eu tô tendo um pouco mais de tempo pra jogar, mas quando a rotina voltar ao normal, sem chance. Nessa fase sua família já era evangélica, você costumava ir na igreja com eles? Como é que era a sua relação com religião nessa fase? Cara, assim, a minha família ela sempre foi evangélica, desde muito tempo atrás, isso já vem de gerações. Na minha família, se eu não me engano, não tem ninguém que seja católico, mas... sério, tudo evangélico. Mas... eu ia, sei lá, uma vez no mês na igreja, porque eu ia lá ver meu primo tocar bateria, porque ele tocava bateria na igreja, ele me chamava e eu ia lá, sabe? Minha família nunca me arrastou pra igreja, nem nada assim, eles nunca impuseram isso pra mim, entendeu? Você nunca teve uma fase mais religiosa que você falou, não, agora eu vou estudar a Bíblia aqui, eu quero conhecer, quero aprender? Cristão, não. Cristão, eu nunca cheguei a ser cristão, não. Então vamos lá, cara. Como que você conheceu o politeísmo, o paganismo? Qual foi seu primeiro contato? Não vem falar que foi por causa de cocota. Não, sai fora, pelo amor de Deus. Mas foi assim, antes de eu conhecer a doutrina politeísta em si, eu me considerava agnóstico, porque eu já tinha consciência de que existia uma entidade superior. Fazia sentido pra mim. Aí eu me considerava agnóstico, mas eu não me identificava com nenhuma religião. Eu nunca me identifiquei com Deus cristão, por exemplo, entendeu? Eu nunca acreditei no cristianismo de forma teológica. Mas aí depois, estudando mais a fundo as coisas, eu acabei caindo no politeísmo europeu, que foi onde eu me encontrei, assim, 100%, sabe? Eu lia os negócios e falava, cara, isso aqui é totalmente o que eu acredito, sabe? Isso aqui condiz... Mas como que isso caiu no teu colo? Eu comecei a ter contato com essa doutrina espiritual europeia porque eu ouvia muito black metal
E muitas bandas de black metal tinham projetos paralelos onde eram bandas folk, de música folclórica de tal lugar. E como muita banda de black metal é da Noruega, da Alemanha, da Europa no geral, eles faziam muito folk voltado para mitologia europeia. Aí eu achava interessante, eu comecei a estudar mais, entendeu? Aí foi meio que assim, isso aí faz uns 6, 7 anos por aí. Explica pro cara que é o afegão médio o que é politeísmo. Cara, politeísmo é um termo muito simples. É simplesmente a crença em vários deuses, não só um como nas religiões abrâmicas. O termo que o pessoal mais confunde é paganismo. Muita gente não sabe o que é paganismo. Porque hoje em dia, paganismo ele tem um significado muito flexível, digamos assim. Porque tem gente que considera paganismo tudo que não é a religião cristã ou suas vertentes, e tem gente, como eu, que eu considero paganismo tudo que não é religião abraâmica, ou seja, tudo que não é judaísmo, islamismo ou cristianismo é paganismo, entendeu? Então, assim, paganismo varia desde a adolescente de balada que se diz Wicca, até o cara que é politeísta germânico, que é o meu caso, até o cara que é helenista, que acredita na doutrina greco-romana, até o africano que está em tribos lá no isolado na África, tudo isso seria paganismo. Agora, especificamente o que eu sigo é o politeísmo germânico. O budismo também se encaixaria como paganismo para um cristão? Sim, creio que sim. Para um cristão eu não sei, eu considero sim. Porque, cara, budismo, hinduísmo e as religiões europeias são todas irmãs, porque eles têm uma fonte em comum, sabe? Essas religiões, elas são descendentes do mesmo povo, praticamente. Então, tá dentro do mesmo balaio, né? Eu, como católico, eu sempre vi a palavra paganismo como uma coisa pejorativa, né? Ah, seu pagão. Ah, cara, porque tem muita gente usa pagão como um termo pejorativo. No início, cara, eu não sei porque eu não era um romano da época. Mas o termo pagão, ele vem de paganos, que é um termo que os romanos inventaram para as pessoas assim, que viviam às margens da civilização romana, que não aderiram ao cristianismo. Então, pagano significa camponês, ou a religião do camponês, entendeu? Então, porque os camponeses ali, eles não se converteram de imediato ao cristianismo. Então, eles eram os pagãos, os que ainda cultuavam os antigos deuses, e não o deus cristão, entendeu? Você classificar alguém como pagão seria o mesmo que dizer que essa pessoa só não é cristã ainda. Não exatamente. Mas assim, todo mundo pode não ser cristão ainda, como todo mundo pode não ser politeísta ainda. Isso aí não faz muito sentido. Entendi. Valeu. Seu Wilton. Não, mas assim, é só pra completar. O termo pagão, inicialmente, creio eu que não era pejorativo, era uma classificação. Assim como classe média, classe baixa, classe alta, pagão era uma classificação de pessoas. Agora, hoje em classe dia... extremamente baixa. Hoje em dia, muita gente gosta de... Era classe baixa porque era de camponês, entendeu? Camponês não é classe alta. Então, assim, hoje em dia, muita gente gosta de usar o termo pagão como ofensa. Tipo, pra mim não é ofensa, é uma classificação, mas enfim. Paganismo é a religião do proletariado. Então. Depende. No início era, hoje em dia virou qualquer coisa. Hoje em dia a adolescente baladeira é pagã também, porque ela é Wicca, essas bosta aí. Tá bom, então quem é teu Deus? Ou o que é Deus pra você? Quem é Deus? Qual é o nome? O que ele faz? Então, cara, Deus dentro da doutrina espiritual europeia, creio eu que ele tem um significado diferente do Deus cristão. Para nós, Deus é basicamente a consciência ou a fonte de onde vem todas as almas e vem todo o universo, entendeu? Então, a gente não acredita em um só, não tem um só Deus. A gente, dentro da nossa doutrina, tem vários deuses, cada um tem um nome, mas esse nome que a gente dá para eles não significa que é o nome verdadeiro ou o nome original deles, sabe? É a forma como a gente entende esses deuses. Muitos dos deuses, eles têm nomes referentes aos aspectos dele, como, por exemplo, Odin, ou Odin, como o pessoal gosta de chamar. Odin significa espírito, porque Odin, muitas das vezes, ele aparece para os seres humanos como em forma espiritual, digamos assim, para ser o nosso guia espiritual. Ele sempre teve esse aspecto de ser um guia espiritual, assim como o criador do universo, entendeu? Então, sabe, o nome dos deuses depende somente do aspecto que ele é e de qual povo está olhando para aquele deus. Odin tem diferentes nomes em outras regiões, como por exemplo, Odin é equivalente a Zeus da mitologia grega, ou Júpiter da mitologia romana, entendeu?
ou Vishnu da mitologia da doutrina hindu. Então, assim, só o nome do deus depende do povo que você tá falando, entendeu? Entendi, interessante. O Thor entra nessa parada aí também? Sim, todos os deuses entram nisso. Até, inclusive... Você deve ficar puto, então, quando você vê filme da Marvel. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi Vikings, eu nunca vi filme da Marvel. Tipo, eu sei que existe, sabe? Mas nunca peguei pra ver. Porque, assim, essas pessoas... Eu não assisto esse tipo de mídia porque essas pessoas, elas estão... Esses produtores, eles estão, assim... A ideia deles é lucrar. Eles não estão interessados em trazer a verdade sobre um assunto específico. Então, assim, eles inventam um monte de bizarrice. É Thor brigando com o Hulk, sabe? Os negócios assim. Então, tipo, pra mim não é interessante, sabe? Quais outros deuses você pode citar aí que são conhecidos e a galera pode, só de nome, já identificar esse tipo de religião? Vou falar do jeito abrasileirado, porque daí o pessoal entende melhor. Tem Odin, tem Thor, tem Tyr, tem Loki, tem Freya, Frigg, tem muito deus. Tem Eir, tem... deixa eu ver o que mais. Tem Baldur, tem muito deus, cara. Ficar falando... Só nome foda pra personagem de RPG. Só né? nome foda pra personagem de RPG. Por isso que tem muito filme relacionado a isso, cara. Que realmente são histórias épicas, entendeu? Tolkien se inspirou um pouco nessas histórias pra fazer O Senhor dos Anéis ou nada a ver? Cara, o pessoal diz que sim. Eu nunca assisti Senhor dos Anéis, eu nunca li, não gosto de... Cara, eu tenho um problema com o Senhor dos Anéis, que é o seguinte: eu não consigo assistir 15 minutos de Senhor dos Anéis. Não consigo, me dá sono, eu durmo. Já tentei 3 vezes. As 3 eu dormi antes da metade do filme. Eu também, virou seriado pra mim. Tipo, o filme tem 3 horas, virou seriado de 1 mês pra mim. Então, o que eu vejo o pessoal falando é que os orcs do Senhor dos Anéis seriam os pagãos antigos, entendeu? E que o pessoal de bem lá seriam os cristãos, blá 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 blá, não sei, cara. Tipo, tô só repetindo o que eu já ouvi falar por aí, eu não sei se tem realmente. Muito provável que sim. Teria algum deus relacionado com o que seria o diabo na religião católica? Não, porque pra gente não existe demônios. Ah, é? Porque é o seguinte, não existe. Existem forças destrutivas, mas só porque é algo destrutivo pro ser humano não significa que é algo ruim, que é algo maligno, entendeu? O cristianismo, ele traz muito dessa visão, que se é ruim pro ser humano é porque é mal, sabe? A gente não tem essa visão. Tanto é que o nosso Deus Supremo, nosso Diaspter, ou Skyfather, ou Pai do Céu, que é Odin, ele tem tanto o aspecto da vida e dos ensinamentos, quando ele tem um aspecto da destruição e da morte, entendeu? Pra gente isso não é algo... A destruição não é algo maligno só porque é ruim pra vida humana, entendeu? Porque a gente não é humanista, a gente não, dentro da doutrina espiritual nossa, a gente não tem esse humanismo titânico de achar que tudo gira em torno do ser humano, que se é bom pro ser humano é porque é benigno, se é ruim pro ser humano é porque é maligno. A gente não tem essa visão. A gente entende que existem energias boas e energias ruins. Então, assim, dependendo do que você mexe, você vai trazer ou coisa boa ou coisa ruim pra sua vida, entendeu? Entendi, das gut. Pronto, agora os caras me chamam de nazista depois. Nazista. Tá, é interessante isso que você falou, porque, por exemplo, se a gente analisar as forças da natureza, sei lá, um tufão, um furacão, um tsunami, são forças da natureza que não necessariamente existem para destruir o homem, só que elas acabam, por serem muito mais fortes, né? Elas acabam destruindo os lugares, as construções que o homem produziu, né? E nem por isso eles são elementos maus, são elementos do mal, né? Nem por isso é criação de demônio, entendeu? Por isso que pra gente não existe demônio. Não existe uma criatura ali que tá visando o mal das pessoas, você sabe? Quem traz o mal pro ser humano é o próprio ser humano. É o ser humano que não segue os ensinamentos divinos, entendeu? Aí você vai trazer o mal pra sua vida, mas é culpa sua, é demérito seu, não é
porque tem uma entidade demoníaca agindo sobre você. Isso aí a gente não acredita, não. Você tem no seu quarto umas estátuas, umas imagens, uns quadros de deuses? Não, Germânicos. porque um cara até me perguntou isso aí outro dia, se eu tinha altar, se eu tinha totem, se eu tinha essas coisas. Não, porque pra gente não funciona assim, é algo tradicional, não é errado ter, é algo que até ajuda você a se aproximar da sua fé, mas não é algo necessário ou obrigatório. Na nossa doutrina, o que você precisa obrigatoriamente? Fé sincera e boas intenções para com os deuses, entendeu? Só isso. Se você não tem altar, se você não tem totem, blá blá blá, não interessa. Se você tem uma fé sincera e boas intenções com os deuses, você já tem a sua espiritualidade completa ali. Todo o resto é luxo, entendeu? Religiões de matriz africana, geralmente você tem um deus protetor ali, um santo protetor. Tipo, você é filho de não sei quem. Esse cara seria o seu protetor, o seu guia. Vocês teriam algo assim também? Tipo, um cara que você se sente mais... Como que eu posso dizer? Se sente mais relacionado com ele, se sente que as características batem e ele é como se fosse seu protetor. É o primeiro cara que você vai recorrer quando você quer sabedoria, conhecimento, alguma coisa assim? Ou não tem nada disso? Não, sabedoria e conhecimento é um deus, é Odin, e proteção e força que eu digo, tipo assim, tipo, força de vontade. Não, força de vontade, força espiritual mesmo, sabe? A gente recorre a Thor. Ou Thor, então vocês né? têm pessoal... deuses específicos para situações específicas. Sim, isso é o politeísmo. Exatamente. Cada deus é um aspecto. Você perguntou do protetor. O nosso deus protetor e o deus que mantém a ordem cósmica do universo é Thor. Agora, você também citou sabedoria, conhecimento, blá blá blá. Isso aí já é Odin, já é outro deus, entendeu? Você reza pra Thor? Qual é que é o Exatamente. Só que, tipo assim... Existe oração? Cara, depende muito das intenções que você quer passar. Nem sempre a sua oração precisa ser igual e nem sempre a sua oração você precisa expressar palavras. Porque muita gente pensa que deuses... eles estão preocupados com as palavras que vão sair da sua boca. Tipo, no nosso entendimento, na nossa doutrina, não é assim que funciona. A única coisa que importa na oração são as suas intenções, entendeu? Então, assim, é da tradição cristã fazer orações gigantescas com várias frases, enfim. Pra gente, a única coisa que importa é a intenção que você manda, a intenção que você manda do que você quer receber, entendeu? Então, os deuses que eu sou mais próximo, que eu mais rezo, é Odin e Thor. Então, assim, eu já acostumei tanto a rezar para esses deuses que eu não recito palavras, entendeu? Eu simplesmente busco o estado mental que eu preciso, claro, tem uma leve preparação ali, tipo, entrar num estado de meditação, entre aspas. Não tô falando que eu fico 5 horas sentado, é só uma concentração ali. E quando eu percebo que eu atingi esse ponto que eu quero, eu simplesmente envio minhas intenções, entendeu? Agora, para deuses que eu não tenho tanta afinidade assim, que eu não costumo rezar, daí sim eu já sinto uma necessidade de formular frases para poder enviar as intenções exatas que eu busco, entendeu? Igual, por exemplo, te dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, minha mãe, ela teve que fazer uma cirurgia muito agressiva no cérebro, porque ela tinha um tumor de 3 centímetros. Felizmente ele era benigno, então assim, não prejudicou tanto. E tipo, todos os dias que ela tava no hospital, eu rezava pra Eir, que é a nossa deusa da medicina. Então assim, pra Eir, que eu não tô muito acostumado a rezar, eu precisei formular frases assim, mentais, pra poder enviar as intenções que eu queria, entendeu? Agora, pra Odin e Thor, eu já não... Tipo, acostumei tanto que eu não preciso mais expressar palavras, entendeu? Entendi. Então, no caso, você não teria um Pai Nosso politeísta que você reza não. 10 vezes pra atingir alguma coisa? Não, isso aí é extremamente pessoal. Porque, tipo, é aquela coisa, cara, o que adianta você rezar um Pai Nosso de 700 frases se você não tá enviando sinceramente as intenções boas que você precisa, sabe? Você tá só cuspindo palavra, sabe? Ao meu ver também, os deuses, eles entendem nossas intenções.
sabe? Os deuses, eles não têm uma língua própria deles, porque deuses não são seres humanos que vivem em forma de espírito, são consciências, entendeu? Então, assim, não tem uma linguagem específica que você precisa. Você não precisa rezar em alemão, você não precisa rezar em islandês, você não precisa rezar em norueguês. Você só precisa enviar as suas intenções, entendeu? É isso. Esses seus deuses, não tô falando isso de modo pejorativo, só tô formulando a pergunta. Eu entendo. Eles residem aonde? Eles estão aqui na Terra presentes a todo momento? Eles estão num céu, eles estão num inferno, eles estão num outro universo paralelo? Qual seria? Cara, eles residem no universo inteiro, não somente na Terra e não somente na Europa, como muito nego burro acha. Porque quando você fala de politeísmo germânico, muita gente entende que só os germânicos, só os alemães, só os noruegueses, só os nórdicos lá que podem aderir a esse tipo de doutrina. Mas não tem nada a ver, cara, porque esses deuses, eles são criadores do universo, entendeu? Eles criaram todo o universo inteiro, todos os planetas, a Terra, todos os seres humanos, incluindo os negros, incluindo os índios, incluindo, sabe, todos, incluindo os europeus, enfim, eles criaram todos. Então, assim, tipo, não tem dessa de, só esse povo específico pode seguir essa doutrina. Isso não existe, cara. Os deuses não são isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, porque são deuses germânicos, logo são deuses voltados pro povo europeu, branco, loiro, dos olhos verdes e azuis. Não, isso tá errado. Não são deuses germânicos. Esses deuses, eles já vêm bem antes do povo germânico sequer existir. Porque, pra gente entender o politeísmo germânico, a gente tem que entender de onde que ele vem. O politeísmo germânico, assim como eu te falei, assim como o hinduísmo, o budismo, as religiões helênicas, religiões eslavas, religiões nórdicas, ibéricas, enfim, celtas, todas essas religiões, elas vêm de um ancestral em comum, que é a religião proto-indo-europeia, tá? Então, assim, esses deuses, eles não foram inventados pelos germânicos, mas esses nomes que eu disse aqui até agora, realmente são nomes que os povos germânicos deram para esses deuses, entendeu? Então, assim, não são deuses dos germânicos. É a forma como os germânicos enxergavam esses deuses, a forma como eles se expressavam para falar desses deuses, entendeu? Partindo desse princípio, é correto afirmar que Thor seria Jesus e Odin? Não. Você acabou de falar que cada um interpreta de um jeito, poxa. Não, mas não tô dizendo que... Mas aí você tá dizendo que todos os povos estão olhando pra exata mesma coisa, não é assim. De Jesus, de fato, eu acredito que Jesus foi uma pessoa que existiu. E Thor, por exemplo, nunca existiu pisando na Terra. Então não faz sentido afirmar que um é outro, entendeu? E, sabe, ele tá associado ao trovão, à força, sabe? Jesus não tá associado com essas coisas. Jesus, cara... Fazendo uma analogia bem porca aqui, Jesus, ele tá bem mais... Ele seria um guia espiritual. O Jesus seria o caminho a Deus, não é isso? Então, Jesus, ele tá bem mais pra Odin do que pra Thor, por exemplo. Porque Odin... Não tô dizendo que é a mesma coisa, tá? Pelo amor... Não. Senão vem cara me xingar falando, lá, o cara tá falando que Odin é igual a Thor. Não tô falando isso. Eu tô falando que o arquétipo deles é muito parecido. Porque Odin, ele é o nosso Deus criador do universo, assim como ele também é o caminho para Deus, entendeu? Ele é o caminho para ele mesmo. Explica pra nós o que seria o Valhalla. Nome foda também. O Valhalla. Valhalla? É o pronúncia correto? Valhalla. Esses dois L's na linguagem nórdica se pronuncia com TL, é Valhalla. Aidavatlar, Heimdatlar, coisa assim, entendeu? O Valhalla, ele seria... Como é que eu te explico? Muita gente acha que... na mitologia ele é retratado dessa forma, como se fosse um paraíso dos guerreiros, mas isso é só a forma como ele é representado na poesia, sabe? Não quer dizer que realmente significa isso. O Valhalla seria um estado de consciência que você atinge, seria basicamente a transcendência. Quando você foi uma pessoa boa o suficiente para se juntar aos deuses, aí você atinge o Valhalla, entendeu?
ou você atinge a transcendência, é a mesma coisa? Não precisa morrer na guerra pra ir pro Valhalla. Cara, muito boa pergunta. Muita gente, porque realmente é dito nos contos que pra você atingir o Valhalla, ou pra você ir pra Valhalla, você precisa morrer lutando, não é nem guerra, é morrer lutando. Agora, pensa comigo, você acha que faz sentido isso quando você pode simplesmente ser uma pessoa ruim, você pode ser um criminoso, você pode ser uma pessoa que nunca fez nada de bom na sua vida, aí você vai pra uma guerra ali qualquer, morrendo de medo, sendo um covarde, e acaba tomando uma flechada, morre, pronto, você tá em Valhalla, você tá do lado dos deuses. Faz sentido isso? Sim, faz o menor não sentido. Faz o menor sentido. Não. Agora, vamos lá. O morrer em batalha é porque é o seguinte, pra você atingir o Valhalla, você precisa ser uma pessoa honrada, uma pessoa digna da transcendência, tá entendendo? Você precisa ser uma alma boa o suficiente, equilibrada o suficiente para atingir o Valhalla. E na época deles, a maior honra possível era morrer em guerra defendendo o seu povo. Só que hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia não existe você pegar uma espada e ir para algum lugar, trocar espadada com um cara que quer invadir o seu país, entendeu? Você concorda comigo que a nossa guerra, a nossa luta hoje é muito mais cultural e familiar do que pegar em espadas? Sim. Então, assim, ao meu ver... Mais ideológico. Ao meu ver, hoje em dia, morrer em guerra para atingir o Valhalla é morrer criando uma família digna. É morrer criando uma família longe da degeneração que assola a humanidade, entendeu? Isso, para mim, é morrer lutando hoje em dia. É morrer brigando contra essa coisa que quer destruir nossas famílias, nossos povos, nossa cultura, etc. Isso pra mim é morrer em batalha hoje em dia. Mas o que leva um cara no Brasil, que vive na América do Sul, se identificar com uma crença de raiz europeia? Sua família tem raiz europeia? Qual é que é? Cara, até onde eu sei da minha família, não tem mistura nem com negro nem com índio. Cara, minha família tem português, tem italiano. O meu ancestral que veio da Europa mais recente é minha bisavó. E... é basicamente isso, português, italiano e alemão. Já meteu o passaporte europeu ou tá em... Não, ainda não. Cara... às vezes eu vejo coisa da Europa, dá até preguiça, eu penso que eu vou continuar no Brasil mesmo. Por quê? Ah, cara, nossa, a Europa tá vergonhosa, cara. Pelo amor de Deus. A União Europeia também fode com a Europa, você tá maluco? Um monte de coisa que eles passam lá na federação pra fuder com o povo nativo europeu. Então, sabe, pra que eu querer ir pra Europa? Não é como se lá fosse muito melhor que o Brasil. A questão econômica é, você trabalhar lá, você ganha muito mais do que você ganharia no Brasil. Mas se eu fosse pra lá, eu não ia lá só pra ganhar dinheiro. Eu ia lá pra, sei lá, viver de boa. Mas isso aí eu consigo fazer aqui no Brasil morando no interior, por exemplo. Eu não preciso ir pra Europa pra viver de boa. Mas se você tivesse que escolher um país de lá, qual seria o ideal pra você? O menos pior. Um país? Cara, o país que eu vejo que tá menos pior na Europa é a Hungria. Só que eu duvido que eu ia conseguir morar na Hungria justamente por causa da língua dos caras, sabe? Não é na Hungria que tem guerra civil, uns negócios assim? Eu tô confundindo. Não, na Ucrânia. Ah, tá. Ucrânia. O país menos afetado pela União Europeia, que tá com menos imigrante, menos gente fudendo no país, é a Hungria. Não é a Polônia? Achei que era a Polônia. Mas não, é a Hungria, ganha da Polônia aí. A Polônia tá na merda porque tá em guerra, né? Então a Polônia não, a Ucrânia, quer dizer, esquece. Mas a Hungria ainda ganha da Polônia. Mas se eu fosse escolher um país, cara, é complicado, porque tipo, tá tudo muito fodido, sabe? Independente do país que eu fosse escolher, eu ia escolher morar no interior. Eu não ia sair de Belo Horizonte pra morar em Lisboa, sabe? Trocar 6 por meia dúzia. Então assim, se eu for morar no interior, eu não preciso ir pra Europa, eu posso morar aqui no Brasil. Tem muita cidade aqui do lado, tipo Brumadinho, sei lá, Nova Lima, muita cidade interiorana, que tem muita fazenda, muita chácara, muita dessas coisas, que é a mesma coisa que eu teria na Europa se eu fosse morar lá, entendeu? E que dá pra se isolar numa boa, né? Se você não ficar na internet o dia inteiro, né? Porque a ideia é se isolar.
Tipo, eu não vou sair daqui pra ir morar em cidade na Europa, sabe? Não faz o menor sentido. Então, assim, entre me isolar no Brasil e me isolar na Europa, vai dar na mesma coisa no final, só que no Brasil é mais fácil, entendeu? Entendi. Hashtag fica a dica aí pro ouvinte. E você vê sua crença hoje como uma religião ou como um conceito filosófico? Como que você se definiria nisso aí? Não, é uma religião. É uma doutrina que vem há mais de 4.000 anos, desde os povos proto-indo-europeus. Mas, hoje em dia, é uma religião morta. Não é uma religião mais que tem... Porque, cara, não existem mais sacerdotes, não existem mais templos, entre aspas, oficiais. Não digo templo de, tipo... O templo do politeísta europeu não é uma igreja, não é uma casa cheia de imagem de Deus, nem nada assim. O nosso templo é o mundo natural, é a natureza. Você andar por uma floresta, por exemplo, você já está dentro do templo de um politeísta europeu. Então, assim, a gente não tem mais uma massa de gente significativamente grande que segue essa religião. Até porque era uma religião muito oral, principalmente a religião germânica, ela era muito oral. O pessoal escrevia muito pouco porque eles consideravam que esses ensinamentos eram ensinamentos sagrados. Então eles tinham medo de escrever e isso cair na mão de gente errada. E eles usarem o que eles diziam, né, os poderes das runas contra eles mesmos, entendeu? Eles tinham medo disso cair na mão dos inimigos e os inimigos usarem do conhecimento deles contra eles. Então era uma coisa que eles passavam oralmente, somente para as pessoas dignas de saberem da religião. Você falando disso, me puxa um negócio aqui. Se você pudesse comparar o cara viking, que, sei lá, tantos mil anos atrás seguia essa religião, e você hoje em dia, o que você consegue traçar como paralelo de coisas que são iguais, coisas que são totalmente diferentes? Nada, não tem nada de igual. Eu tava discutindo isso com outras pessoas outro dia, que hoje em dia tem muito esse LARP, esse fingimento de festa viking, eu tenho um estilo de vida viking. Não tem. Ser viking era ter o mindset de um europeu do norte há 1.100 anos atrás. Isso era ser viking. Agora, você vestir uma roupinha, um capacete de chifrinho e andar com um Mjolnir no pescoço não significa que você é viking, cara. Não tem nada a ver. É impossível alguém simular ser viking hoje em dia. Não tem como. Porque nós, no estilo de vida que a gente tem hoje, de conhecer cidade, conhecer essa tecnologia, conhecer a internet, ter acesso a vários livros, a vários conteúdos diferentes, a gente não consegue sequer simular o mindset de um europeu. Não digo só viking, qualquer europeu de 1.100 anos atrás, o católico de 1.100 anos atrás, o romano de 2.000 anos atrás, enfim. A gente não consegue simular o mindset, a forma de pensamento ou a visão de mundo que essas pessoas tinham. Então, todo mundo que fala, eu sou um viking, que não sei o que, o cara tá brincando de RPG, sabe? Roleplay. Tem essa mesma visão do cara que hoje em dia diz que é um cavaleiro templário. O cara vai lá e bota. O cara... Nós aqui, a gente nunca... o Sr. Kogos, um anão gordo de 1,50m que fica com roupinha de templário. Ia ser o primeiro a morrer numa guerra. Bucha de canhão, literalmente. Bucha de canhão, exatamente. Definiu do melhor jeito possível. Runas, o que você pode comentar das runas? Introduz aí pro cara que não tem zero conhecimento, que seria, no caso, eu. Cara, as runas do significado metafísico, runas são os conhecimentos sagrados da vida. Agora, na forma física, as runas elas eram músicas, eram canções que contavam sobre algum conhecimento sagrado da vida, entendeu? Esse conhecimento das runas, eles eram passados através de poemas e músicas. Você vai ver, se você pega para estudar a doutrina germânica, tem duas fontes primárias, são os dois Edas. O primeiro é o Eda em prosa, que é um aglomerado de contos que o poeta islandês Snorri Sturluson ele juntou, fez essa coletânea e lançou em um livro só, chamado Eda em prosa, ou The Prose Edda. Nesse Eda você vai encontrar o Gylfaginning. Gylfaginning se traduz para a viagem de Gylfi.
Gylfi era um rei mitológico sueco que ele conheceu os Aesir, os deuses do Aesir, e ele partiu para conhecer esses deuses que o rei Gylfi ele não sabia que eram deuses, ele pensava que eram pessoas com poderes, sabe? Aí ele partiu para conhecer essas pessoas com poderes porque ele queria saber se os poderes dessas pessoas eram naturais da existência deles ou se eram poderes dados a eles pelos deuses que eles cultuavam, entendeu? Tem essa parte. Aí nesse Gylfaginning, o rei Gylfi, ele conversa diretamente com Odin, só que nas três formas diferentes de Odin, onde cada um conta uma parte do negócio, onde ele pergunta sobre a criação do universo, sobre Thor, sobre a morte de Baldur, sabe? Ele pergunta um monte de coisa relacionada à criação do universo e a visão de mundo germânica. E agora tem também a outra fonte primária, que é o Eda Inverso, que ele é encontrado num documento que chama Codex Regius. Foi um documento encontrado na Islândia há muito tempo atrás, eu não lembro a data especificamente, mas nesse Eda Inverso tem um compilado de ao todo 11 poemas ou 11 músicas que contam de tudo. Começa com o Völuspá, que é onde uma profetisa conversa com Odin sobre uma profecia que ela teve. E lá ela fala também da criação do mundo e do fim do mundo, da criação do mundo e do Ragnarökr, que seria o fim do mundo, entre muitas aspas, que na verdade não é fim do mundo, não é como se fosse um apocalipse, enfim. E também nesse Eda Inverso tem o Havamal. O Havamal seria tipo o livro de códigos de conduta que as pessoas tinham que ter, porque o Havamal ele é atribuído como se Odin tivesse dito aquelas palavras, entendeu? Tanto é que Havamal significa os ditos do alto, os ditos de Hor. E o alto, no caso, seria questão de, não alto de altura física, mas alto de entidade superior, entendeu? Se referindo a Odin. Então, assim, fonte primária são esses dois. Filme da Marvel, Thor, sei lá, ou um cara com a camiseta do Thor, essas coisas, tinha uma música que fala do Deus, faz os negócios aqui, você vê que não é based, isso te incomoda? Cara, o que me incomoda não é o fato disso existir. O que me incomoda é o fato de nego muito burro assistir essas coisas, consumir essas culturas pops que abordam esses temas e achar que ele entende alguma coisa e querer discutir com você por causa disso, entendeu? Isso aí me irrita. Igual o cara que quer discutir mitologia nórdica e o máximo que ele fez foi jogar o joguinho do Senhor dos Anéis. Ele leu o Senhor dos Anéis, ele jogou lá o God of War lá, da mitologia nórdica. Ele acha que ele sabe alguma coisa sobre mitologia nórdica. Aí ele vem querer cagar coisas sobre Deus e sobre a doutrina espiritual, sabe? Isso me irrita. Agora, o fato de existir essas produções não me irrita não, só não consumo. Maravilha. Última pergunta aqui, antes da gente ir pra parte final. Você já sofreu algum tipo de perseguição? Alguém já tentou te converter? Não precisa ser parente ou amigo próximo. Gente na internet mesmo que conversou com você e falou: não, porque Jesus é bem melhor, venha pra Jesus. Volta pra Jesus, Raj. Já teve esse tipo de gente? Já teve esse tipo de embate ou debate? Cara, de forma séria não. Nunca teve. Eu tenho amigos que são católicos e a gente vive zoando um outro, sabe? Então, eles ficam falando que meus deuses são falsos, eu fico zoando ele, que não sei o que, sabe? Brincadeira. Ninguém chegou pra conversar seriamente comigo e falar: olha, você precisa se converter, blá blá blá, porque isso aí tá errado. Isso não. Mas de brincadeira com um amigo católico meu, sim. Eu xingo ele me xinga, sabe? Brincadeira, não é nada que se leva pro pessoal como ofensa ou como, sabe? E do seu lado, você já tentou evangelizar alguém? Não, porque eu sou totalmente contra a conversão, igual eu te falei. Eu acho que conversão devia... Tipo, a pessoa que chega pra converter outra devia ser considerado crime, porque eu considero... Cara, espiritualidade é algo extremamente pessoal. Você não pode querer impor a sua espiritualidade pra outra pessoa, sabe? A forma como outra pessoa vê o mundo é dela, não é sua. Não é você que tem que ir lá e ficar falando merda na cabeça da pessoa.
Se o cara quiser ser cristão, se ele sentir a necessidade de ser cristão, ele vai buscar o cristianismo. Se ele sentir a necessidade de ser politeísta, ele vai buscar as doutrinas politeístas. Então, assim, deixa o cara com a espiritualidade dele, cara. Não fica enchendo o saco, sabe? Eu não fico enchendo o saco de ninguém. Tanto é que eu só converso de politeísmo com quem me pergunta, com quem me pede. Eu não chego pra alguém do nada e fico falando dessas coisas, sabe? Porque, tipo, essa é a minha fé, não é a fé do outro, entendeu? É a forma como eu me identifico espiritualmente. Por que você quer tirar essa paz de espírito que o cara tem pra colocar uma coisa nova na mente do cara que ele não tá afim, sabe? Não faz sentido nenhum pra mim. Agora, conversão que eu acho válida é quando o cara chega pra você e fala, olha, eu não me sinto feliz na minha fé, não acredito muito nessas coisas aqui, eu tô buscando uma nova fé, você poderia me apresentar a sua visão de mundo, a sua visão espiritual? Aí sim. Aí se o cara quiser se converter, beleza. Agora, você chegar pra um cara que tá em paz lá, nos cultos dele, na religião dele, e falar, não, você está errado, isso aí não é assim, isso aí não existe, blá blá blá, porra, completamente macaco. Você como politeísta, você quer encontrar uma honradinha também politeísta e os dois venerarem Odin rumo ao Valhalla? Como é que é o nome? Valhalla? Ou não? Cara, pode ser uma judia mesmo. Sai fora. Como é que funciona a questão de atingir o Valhalla? Você precisa passar pela experiência de ter uma família, de ser pai, entendeu? Tipo, se eu morrer sem ter família, eu não vou atingir o Valhalla. Sério? Entendeu? Então, é óbvio. Porque, assim, atingir o Valhalla, igual eu te falei, é ter uma mente superior, é ter uma mente digna de ser levada até os deuses, entendeu? E assim, não é qualquer um, sabe? Uma alma incompleta, ela não vai atingir a transcendência. E a pessoa que busca a transcendência, ela precisa passar pela experiência de ser pai e ser um excelente pai. Fazer o papel dele o máximo possível, do jeito, da forma mais honrada e digna possível. E fora que dar continuidade à sua linhagem é uma das coisas mais dignas e honradas que tem, sabe? Então, assim, ter família é uma questão de atingir a transcendência, entendeu? Então, é meio que obrigatório se você quiser atingir a transcendência e não simplesmente ter a sua alma descartada, entendeu? Tá ouvindo esse som, Raid? Tá ouvindo? Escuta um pouquinho. Esse é o som dos MGTOWs dando dislike. Ai. Cara, tipo os assim... caras estavam ouvindo até agora e falaram, não, foda demais, vou virar também politeísta. Aí você mandou essa, cara, pô... Não, cara, mas a gente tem que entender que, assim, porque eu tenho 24 anos. Se eu vivesse há, sei lá, 500 anos atrás, provavelmente eu já teria uns 5 filhos. Só que a gente sabe que hoje em dia não funciona assim. Não é simplesmente você pegar uma pessoa e fazer filho e tá de boa. Não é assim que funciona mais, infelizmente. Entendeu? Tem vários outros fatores, mas, ao meu ver, o MGTOW não é nem de longe o caminho mais correto a se seguir. Nossa! Sabe? Fora que o meu problema com o MGTOW não é nem o que? O dislike? Fora que o meu problema com o MGTOW não é nem com a ideia dos caras, sabe? O problema deles, pra mim, a ideia não é nem o menor dos problemas. O problema é o tipo de gente que vira MGTOW, sabe? Normalmente é desculpa do cara que ele não consegue nada com mulher. Aí pra ele não falar que ele é excluído ou humilhado pelas mulheres, ele fala, não, eu sou MGTOW. Eu não fico porque eu não quero. Eu não sou casado porque eu não quero, sabe? Uns caras de 16, 17 anos falando que tá seguindo o próprio caminho, sabe? É complicado. Agora, pro cara que já foi casado, ele se fudeu na vida, ele tá meio traumatizado e não quer passar por isso de novo, beleza. Esse cara, especificamente, falar que ele é MGTOW, que agora ele quer seguir a vida dele, fazendo as coisas dele sem se preocupar com casamento, mulher, etc. Esse cara eu dou até uma certa validade, mas agora esses MGTOW de 20 anos que... Mora com a mãe. Que tá falando que só é MGTOW porque ele não consegue nada com mulher, porque a primeira que vier dar mole pra ele vai largar o MGTOW, sabe? Esses caras aí não dá pra levar a sério, não, cara. De repente o cara posta no canal dele do YouTube de Red Pill. Não, estou largando a Red Pill. Aí quando você vai ver, porque o cara... casou com uma mãe solteira. Tá, aí o cara escuta isso e ele fala, eu quero ser politeísta. Qual que é o primeiro passo pra conversão? Ele tem que ir numa sinagoga? Pronto, agora você tá puto comigo. Tem que ir numa mesquita. É uma mesquita politeísta e fazer uma oração? Como é que é o negócio? Autoconhecimento.
o cara ele tem que se conhecer para ele entender no que ele acredita, entendeu? No que ele tende a acreditar. Agora, se ele perceber que ele tende a ser uma pessoa politeísta, aí sim, ele parte para a leitura de todos os negócios, de tudo que tem direito. Então, para quem quiser buscar mais sobre o assunto, sobre politeísmo europeu especificamente, eu vou recomendar alguns livros, mas eu vou recomendar na ordem que vocês precisam ler para entender de forma mais clara. Então vamos lá. Para você entender o politeísmo europeu, você precisa entender quem eram esses europeus que cultuavam, que faziam parte dessa doutrina espiritual. Para isso, eu recomendo o livro que se chama The Indo-Europeans in Search for the Homeland, do escritor Alain de Benoist, um escritor francês. Também sobre esse mesmo tema, eu vou recomendar o livro Germânia, do escritor romano Tácitus. Romano? Acho que é romano. Ele era romano, sim. Também vou recomendar agora um livro de um grego que se chama Salustio. O livro dele se chama Sallust on Gods and the World. Vou recomendar também o livro The Doctrine of Awakening, do Evola. E o livro que eu citei mais cedo, The Prose Edda, do Snorri Sturluson, ou a Edda em prosa. É bom ler esse primeiro, e depois que você lê o Edda em prosa, você parte para os poemas lá do Edda em verso que estão no Codex Regius, que eu falei. Aí, depois disso, você consegue ter um entendimento mais claro, mais concreto sobre politeísmo europeu. Beleza. Cara, vou aumentar agora a trilha sonora e eu quero que você conte pra nós a trajetória da mitologia nórdica. Eu curto muito essa parte histórica, essa parte mais filosófica. Então, eu sei que é gigante, deve ser uma bíblia. Opa, olha a comparação. Mas pode resumir o que for possível aí, só pra o cara ter uma noção, ter uma ideia. E aí, se o cara se interessar, ele vai se aprofundar mais depois. Pode contar aí. Eu vou tentar contar completo, só que sem me estender muito, tá? Se quiser pular 30 minutos de mitologia nórdica, avance para 1 hora e 20 minutos. Se estiver acompanhando este áudio ao vivo, na estreia, se fodeu. Abraço do Wilton. Existiu somente um vácuo cósmico, digamos assim, chamado Ginnungagap. E no norte de Ginnungagap existia Niflheim, que é a terra de gelo. Ao sul de Ginnungagap existia Muspelheim, que é a terra de fogo. Em Muspelheim, na fronteira ali, tinha um guardião de fogo chamado Surt. Ele ficava ali na fronteira, ele era tipo a entidade daquela região. Nessa dualidade entre gelo e fogo, o fogo de Muspelheim acabou atingindo o gelo de Niflheim e derretendo o gelo e formou o gigante primordial chamado Ymir. Ymir, ele era um ser que ele emanava vida, e durante o primeiro sono dele, ele começou a suar. Do suor do braço esquerdo dele nasceram 2 gigantes, um macho e uma fêmea. E do suor da perna dele nasceu um terceiro gigante. O gelo derretido de Niflheim também formou uma vaca chamada Audumbla. Essa vaca, ela se alimentava dos blocos de gelo ali de Niflheim. No primeiro dia ela começou a lamber um bloco, e desse bloco surgiu o cabelo de um homem. No segundo dia surgiu a cabeça, e no terceiro dia surgiu o homem por completo. Esse homem, ele se chamava Puri. Puri, ele teve um filho chamado Por. Por, ele se casou com uma Jotun chamada Besla. Jotun era uma gigante. Ela se chamava Besla, e com Besla, Por teve 3 filhos, chamados Odin, Vili e Ve. Esses filhos de Por, eles mataram o gigante primordial Ymir, e é dito nos contos que o sangue jorrado foi tão volumoso que acabou por matar todos os gigantes, exceto 2, um que se chamava Bergelmir e a esposa dele, que não é dito o nome dela. E a partir desses 2 gigantes que sobreviveram, formou-se a segunda onda de gigantes, sabe, a segunda linhagem de gigantes.
Odin Viliver, depois que eles mataram Ymir, eles arrastaram o corpo dele até o centro de Ginnungagap, e com as partes do corpo ali, eles fizeram a terra, né? Com o sangue, eles fizeram os mares e os oceanos, com a carne, eles fizeram a terra, com os cabelos, eles fizeram as árvores, com o crânio, eles fizeram o céu. Com o cérebro, eles jogaram o cérebro de Ymir aos ventos e formou as nuvens, e com os cílios eles fizeram Midgard. Midgard seria a terra cedida aos homens pelos deuses, entendeu? Por esses deuses que criaram o mundo a partir do sacrifício de Ymir. Em cada ponta desse crânio, que veio a ser o céu, eles colocaram um anão, chamado de Norte, Sul, Leste e Oeste. Nas bordas do oceano que eles fizeram com sangue, Odin Viliver, eles deram terras ao clã dos gigantes, que veio a ser o lugar chamado de Jotunheim, ou a terra dos Jotuns, e lá os gigantes viviam. Mais para o centro da terra, eles construíram uma fortaleza para proteger essa área da agressividade, da volatilidade dos gigantes. E, como eu disse, o material usado foram os cílios de Ymir, porque essa terra que eu estou falando é Midgard. Certo dia, é dito que os filhos de Por, o Odin Viliver, eles estavam andando pelas praias e eles encontraram 2 árvores. Eles pegaram os troncos dessas árvores e fizeram humanos a partir daí. Para essa nova criação deles, eles deram... Não está na sequência correta que diz lá, mas é respiração, vida, inteligência, movimento, fala, audição, visão, sabe? Deu todos os aspectos humanos para esses troncos. Eles também deram roupas e nomes para esses seres. Eram 2, né? Um homem e uma mulher. O homem se chamava Ask, ou Freixo, Freixo, né, a árvore, e a mulher se chamava Embla, que traduzindo para o português seria tipo Ulmeiro, sabe? A árvore também. A partir dessas 2 pessoas surgiu toda a humanidade e eles foram colocados dentro de Midgard. Midgard virou a terra dos seres humanos, igual eu tinha dito. Logo depois disso, esses 3 filhos de Por, eles construíram uma fortaleza acima de Midgard chamada Asgard, e lá esses deuses viviam, entendeu? Tem também a esposa de Odin, que se chamava Frigg, e dos 2 surgiu basicamente todo Aesir, que seria a família dos deuses solares, ou dos deuses ligados à guerra, à masculinidade, enfim. Cada membro dessa família é divino, obviamente, porque eles são filhos de divindades também. Sendo assim, por Odin ser o pai de todos esses seres, todos esses deuses, ele é sempre referido como Allfather, ou pai de todos, sabe? Pai de deuses e pai dos homens, porque ele, das mãos dele, ele formou os homens. Dentro dos contos tem uma passagem que é minimamente bizarra, porque parece que está falando de incesto. Porque é dito que Odin, ele teve um filho, que é Thor, com a própria filha dele, chamada Jord, que se traduz para terra. Só que, como eu falei, a terra é criação de Odin. Ele criou a terra do corpo de Ymir, entendeu? Então, assim, poeticamente falando, a terra é filha de Odin. Mas não tem nada a ver com incesto, sabe? Não é filha de sangue nem nada assim. E não é como se eles tivessem de fato tido uma relação sexual ali, sabe? Porque isso aqui tem que lembrar que isso é poesia, isso era poema, isso era música. Tem figura de linguagem sendo usada aqui, entendeu? Então não. Essa parte de Odin tendo um filho, que seria Thor com Jord, não tá querendo falar de incesto nem nada disso. É uma referência poética filosófica, entendeu? Sobre a criação dos anões. Os anões, tipo, eles eram insetos que se alimentavam do corpo de Ymir. Então, assim, precisando de mão de obra, os deuses eles deram consciência e aspecto humano para esses vermes e eles viraram servos e trabalhadores e ficaram conhecidos como os anões, enfim. Muita gente sabe que existe o deus Loki, ou Loki, como vocês gostam de chamar. O Loki, ele não é um Aesir, apesar dele estar sempre do lado dos Aesir, ele não é um Aesir. O Loki, ele seria, assim, traduzindo para uma linguagem mais simples de entender, ele seria tanto o aspecto do caos humano quanto o caos universal.
caos universal que eu digo, tipo, forças da natureza agindo, sabe? É tipo terremoto, caos que acontece naturalmente. Quanto o caos humano, o ser humano fazendo merda, entendeu? E nos contos, toda vez que ele reproduz o caos humano, ele é punido de alguma forma. Loki, por ele ser o aspecto do caos, quando ele teve 3 filhos com um ogro fêmea, assim que fala? Não sei se existe ogra. Loki, ele teve 3 filhos com uma ogra chamada Angerboda. Esses 3 filhos são seres peculiares, digamos assim. São seres não muito agradáveis, sabe? São seres profanos, digamos assim. São seres que trazem destruição por onde eles passam, sabe? O primeiro filho dele foi Fenrir. O segundo filho dele se chamava Jormungandr, que é a serpente de Midgard, aquela serpente que dá a volta no universo. E a terceira filha dele se chamava Hela. Ela veio a ser a deusa do submundo. Hel não significa Hel em português de inferno. Hel é o nome da deusa, sabe? Não é tradução para inglês, não. Quando Loki teve esses 3 filhos, o Aesir todo ficou sabendo disso. E por eles terem o dom da profecia, todos os deuses têm o dom da profecia, eles viram que esses seres trariam desgraça para o mundo e eles exigiram que esses 3 filhos fossem levados até eles, porque eles iam dar um jeito nesses troços aí. Então Odin, ele pegou Jormungandr e tacou no fundo do oceano, só que ela cresceu tanto que ela deu a volta na Terra. Hela, ela foi tacada nas profundezas de Niflheim, que era a Terra de Gelo, onde ela se tornou a deusa do submundo. A deusa a deusa que guarda as almas que foram descartadas, que não atingiram a transcendência, assim por dizer. E Fenrir, ele teve um destino um pouco diferente, que ele foi criado pelos deuses. Mas somente Tyr, que é o deus da justiça, ele tinha coragem de alimentar o lobo. Nenhum outro deus ele tinha coragem, porque o bicho era realmente sinistro. Sabendo dessa profecia de que esses seres trariam desgraça para Asgard, para Midgard, para a Terra no geral, os deuses eles fizeram um plano para acorrentar Fenrir. Então, assim, eles tentaram acorrentar Fenrir de várias formas diferentes. Tentaram com corrente, sabe, várias coisas, e nunca dava certo, porque ele sempre conseguia quebrar. Até que então eles recorreram aos anões. Eles pediram para os anões fazerem uma amarra que não se quebrasse de jeito nenhum. Então eles fizeram essa amarra, chamada de Gleipnir. E outra coisa, como é que essa coisa da corrente funcionava? Os deuses, eles meio que enganavam Fenrir. Eles falavam que eles iam fazer um teste de força para testar a força da criatura, acorrentava o bicho, falava, quebra aí, o bicho quebrava. Com Gleipnir, eles falaram a mesma coisa, olha, isso aqui é só um teste, aqui não sei o que. Só que Gleipnir era uma seda mágica muito forte, entendeu? Então, assim, aparentemente rasgaria sem nem esforço. E Fenrir, vendo isso, ele falou, eu não vou fazer esse teste, porque eu sei que essa seda aí, que essa amarra, tem trapaça envolvida nela. Os deuses, obviamente, negaram, tentaram enganar Fenrir, e falaram que não, era só um teste de força, que blá blá blá, não sei o que. Aí Fenrir, ele fez um acordo com os deuses. Ele fez assim, ele falou assim, eu só vou colocar essa amarra aí pra tentar quebrar se um de vocês colocar a mão dentro da minha boca como garantia. Aí os deuses, é dito que os deuses assim, todos um olhou pra cara do outro, todo mundo ficou meio receoso, mas Tyr, né, que é o deus da justiça, ele foi da justiça e da coragem, ele foi e falou, não, pode deixar que eu vou colocar então. Ele foi, aí os deuses colocaram a amarra em Fenrir, Tyr colocou a mão dentro da boca do lobo, e o lobo começou a pular e tentar quebrar, e quanto mais ele se mexia, mais forte a amarra ficava. E sendo, depois disso, acho que todo mundo já sabe o motivo de Tyr ter perdido a mão dele. Não sei se você já viu uma representação de Tyr, mas ele é sempre representado como não tendo uma das mãos, e é por causa desse episódio, entendeu? Então, depois que eles conseguiram amarrar Fenrir ali, prender ele, eles deixaram o bicho preso lá, e ele ia ficar preso lá até o início do Ragnarok. Muita gente pergunta assim, por que os deuses simplesmente não mataram Fenrir? Se eles sabiam que ele ia causar futuramente a morte de Odin, não sei o que. É dito no Edda em prosa, esse é do Edda em prosa, tá? Esse conto é do Edda em prosa, não é do
do Eda em verso. Tem no Eda em verso também, mas essa versão que eu tô contando é do Eda em prosa. Lá é dito que os deuses eles têm tanto respeito pelos lugares e templos sagrados como Yggdrasil, que eles preferiram não sujar tais lugares com o sangue do lobo. É por isso que eles não mataram, entendeu? O Ragnarok ele começa com a morte de Baldur. Baldur ele é o filho de Odin e ele é a representação metafísica do sol. Ele é a representação da prosperidade, da esperança, sabe? Da vida na Terra. Como eu te disse, os deuses, todos eles têm o dom da profecia. E Baldur, ele teve um sonho profético onde ele viu a sua própria morte. Ele ficou preocupado e ele contou sobre essa profecia a todo o Aesir. Também preocupados com a vida de Baldur, os deuses eles começaram a pensar numa solução para esse fato. E quem achou uma solução foi Frigg, a esposa de Odin. Ela saiu numa expedição para pedir para que todas as coisas do mundo não causassem mais ferimento a Baldur. Ela pegou o juramento de todas as coisas, tipo ferro, madeira, água, fogo, árvores, animais, sabe? E ela conseguiu. Aí, maravilhados com esse feito dela, todos os deuses do Aesir e dos Vanir também, eles se juntaram num grande salão, que é dito que era o salão de Frigg. E lá no centro desse salão, o Baldur ele ficou no centro e as pessoas em volta começavam a atirar coisas nele, porque nada mais machucava ele. Então eles atiravam flecha, batiam com espada, sabe? Nada disso era capaz de atingir Baldur mais, sabe? Nada mais machucava ele. Vendo isso, o nosso amiguinho Loki, ele ficou puto por ver que nada mais machucaria o deus, e ele se transformou numa senhorinha inocente, sabe? Tiazinha que você vê na rua e você fala, nossa, essa pessoa não causa mal nem pra uma formiguinha. E essa senhora, ela foi até Frigg em Fensalir, Fensalir é o nome desse salão que eles estavam. Quando a senhora chegou lá, que na verdade era Loki, Frigg pergunta para essa senhora se ela sabia o que os Aesir estavam fazendo ali naquela reunião. E a senhorinha, ela respondeu que ela viu que todo mundo ali estava tirando coisas em Baldur e que mesmo assim nada machucava. E a Frigg então contou para ela que isso se devia ao fato de que ela pegou o juramento de todos os seres e elementos da Terra de que nada mais machucaria Baldur. A senhora então, a senhorinha, né, Loki, ela perguntou então se realmente todas as coisas deram seus juramentos, que não machucariam, enfim. E Frigg, mulher, respondeu que não, que apenas uma coisa não deu o juramento dela, que foi um minúsculo visco Visco é tipo uma arvorezinha pequena, sabe? Um arbusto, sei lá. Que um minúsculo visco que crescia a oeste de Valhalla não tinha dado seu juramento porque ele era um ser, entre aspas, muito novo, que não tinha como fazer um juramento ali. Obviamente, depois disso, Loki foi até esse visco, ele pegou esse visco e fez uma flecha com esse visco. Aí ele já, na sua forma normal, ele já voltou à reunião dos Aesir, lá em Fensalir. Loki vê que Hodur, que era o deus cego, ele não estava tirando nada no deus. Então Loki foi lá e perguntou, e aí, meu irmão, por que você não tá tirando nada no Baldur aí? Aí o Hodur responde que, por ele ser cego, ele nem conseguia ver onde estava Baldur. Então o Loki faz uma peripécia, ele entrega a flecha pra Hodur e ele diz que ele vai ajudar, que ele vai, tipo, guiar o braço de Hodur até, sabe, a direção de Baldur e para ele atirar. Aí o Loki fez isso, guiou, puxou a flecha e Hodur atirou e matou Baldur. Obviamente é dito que os deuses ali todos ficaram sem palavras, que eles ficaram, tipo, paralisados, porque é dito também que o que mais sofreu foi Odin, porque ele sabia que a morte de Baldur seria o fim dos Aesir, enfim. Então eles procuraram uma solução para esse problema, para a morte de Baldur, e Frigg, ela ofereceu todo o amor dela àquele que fosse até Hel, o submundo, buscar por Baldur. Então um outro filho de Odin, irmão de Baldur, que se chamava Hermodur, ele é dito como o deus mensageiro, ou o mensageiro dos deuses. Ele se ofereceu para essa tarefa. Então ele pegou Sleipnir, que era o cavalo de Odin, e foi até os portões de Hel, pulou o portão e chegou até Baldur. E lá Hermodur, ele tentou fazer um acordo com Hel.
ele falou assim, todas as pessoas, todos os seres, tanto deuses, gigantes, Jotuns, todo mundo está chorando pela morte de Baldur, e eu queria que você deixasse ele voltar para Asgard. Aí Hela falou o seguinte, eu posso deixar isso acontecer se literalmente todos os seres do universo, da Terra, chorarem pela morte de Baldur. Então Hermodr, ele levou essa mensagem aos Aesir, e os Aesir espalhou essa mensagem para todo mundo. E, de fato, todos os seres choraram por Baldur, exceto uma gigante, ou uma giganta, também não sei, uma giganta que é dito que ela habitava uma caverna muito isolada, e o nome dela era Thoke. Quando foi pedido para que ela chorasse por Baldur, ela disse, Thoke vai chorar lágrimas secas pela morte de Baldur. Vivo ou morto, o filho de Odin nunca me deu diversão. Deixe Hel ter o que é dela. E ela não chorou e Baldur continuou em Hel. Não conseguiram tirar ele de lá. A morte de Baldur significa o fim da esperança, o fim da prosperidade, o fim da vida, literalmente, entendeu? E esse marco, a morte de Baldur, é o início do Ragnarok, porque como não tem prosperidade, como não tem mais paz na Terra, as pessoas começaram a ficar loucas, começaram a se degenerar, numa linguagem que o pessoal vai entender melhor, que é mais comum. Isso aqui seria o início do Kali Yuga, que é a Era das Trevas, como é dito. Vamos entrar agora no Ragnarok em si. Primeiramente, só para explicar, o Ragnarok, ele era uma celebração. O Ragnarok, ele não significa o fim do mundo, ele significa o renascimento do mundo. Ele era uma comemoração onde eles comemoravam o fim do ano velho, óbvio, pro nascimento do ano novo, sabe? Era a virada de ano para eles, era a comemoração do Ragnarok. Eles faziam as festividades dele lá, eles tinham uma tradição de fazer uns jogos lá, sabe? Era uma festa, tipo, dentro da sociedade, entendeu? Mas, metafisicamente falando e mitologicamente falando, é o fim do mundo ali, de fato. Enfim, era, só pra resumir, a destruição do antigo para algo novo melhor surgir, tá? É isso é o Ragnarok. O fim de um ciclo. Mas também muita gente confunde Ragnarok com Yule. Yule e Ragnarok acontecem na mesma época, porém o Yule, ele é uma comemoração um pouco maior, sabe? Começa em dezembro, termina em janeiro ali, enfim. O Ragnarok, o Yule, ele é a celebração do solstício de inverno. O Ragnarok é a virada de ano, sabe? É a festividade de fim de ano, entendeu? São duas coisas diferentes, mas que aconteciam dentro do mesmo espaço de tempo ali, tá? Não confunda essas duas coisas. Com a morte de Baldur, vieram 3 invernos incessantes, chamados de Fimbulvetr, onde nesse inverno os irmãos começariam a matar irmãos e seus pais por ganâncias, os filhos matariam os pais matariam os filhos, e sabe, ninguém ia ser excluído desse colapso do parentesco, da irmandade. No inglês tem uma expressão um pouco melhor que é kinship, não significa só irmandade, sabe, é parentesco de povo mesmo, sabe. Durante esses 3 invernos, todo o céu e todas as estrelas, elas seriam destruídas. Toda a terra, assim como as montanhas, sabe, árvores se desprenderiam do chão. Haveria um grande terremoto no planeta inteiro, onde as montanhas cairiam, as árvores se desprenderiam do chão, sabe, fazendo assim com que todas as correntes e todas as amarras se soltassem. Então, obviamente, o lobo Fenrir, que estava preso com Gleipnir, ele foi solto, ele conseguiu se soltar. O oceano, ele começou a subir tão alto que ele chegou no nível de Midgard, com a fúria de Jormungandr, e ela começou a rastejar pelas terras ali de Midgard, cuspindo veneno em tudo, sabe? O navio que ficava preso, o navio de um gigante chamado Rin, ele ficava preso também. E esse navio chamado Naglfar, ele se desprenderia, e o gigante Rin com seu navio guiaria o navio até Midgard. Como o Fenrir se soltou, ele foi lá buscar vingança. Então ele foi até Midgard, e é dito que o maxilar superior dele
atingiria os céus, ou Asgard, enquanto o maxilar inferior dele atingiria a Terra. Então, tipo, ele meio que abocanhou a Terra por completo, sabe? Jormungandr também, ela começou a rastejar ali, ela começou a cuspir veneno. É dito no Edda que todas as águas e todo o ar ficou completamente poluído, que você não podia mais beber água e muito menos conseguia respirar direito, entendeu? Enfim, aqui acontece toda a desgraça no mundo. Depois disso, como se já não tivesse bom, é dito que os filhos de Muspel vieram também até Midgard e Asgard. Nisso vem Surt e todos os gigantes de fogo, trazendo ondas de fogo gigantescas por onde eles passavam. Eles destruíram a ponte que ligava Midgard a Asgard, chamada de Bifrost. Surt destruiu essa ponte. Loki também, ele viria junto com Hrim no navio Naglfar, e com eles seguindo Loki e Hrim, viriam todas as almas que estavam presas em Hel. Que mais? Claro, depois disso, como todos os seres ali estavam destruindo a Terra, um outro deus, que era o guardião da ponte chamada Bifrost, deus chamado Heimdallr, ele toca o seu... Cara, como é que chama aqueles chifres de tipo de boiadeiro? É berrante, isso, ótimo, isso. Ele tinha o deus Heimdallr, ele tinha um berrante chamado Gjallarhorn, ele toca pra acionar os deuses pra guerra, entendeu? Então, todo o Aesir e todos os Einherjars, eu não falei aqui, mas Einherjar, básica tradução mais simples dele seria soldados de Odin, ou os soldados de Odin. Eles são pessoas que transcenderam, guerreiros que transcenderam e foram levados até Odin. Ou seja, os Einherjars são pessoas que atingiram o Valhalla, digamos assim. Todos os Aesir e todos os Einherjars foram para a batalha. Aí tem aquela cena épica, clássica, né, de como que foi essa luta. É dito que Odin, ele cavalgaria em Sleipnir à frente de todos os Einherjars, com o líder ali, usando o seu elmo dourado, sua armadura de malha resplandecente, blá blá blá, sua lança Gungnir, enfim. Odin lutaria contra Fenrir, e Thor iria junto com ele. Enquanto Odin luta contra Fenrir, Thor ele ia precisar lutar contra Jormungandr, quase que eu esqueço. Durante essa luta, Odin seria comido por Fenrir, só que é dito que logo após isso chega um outro filho de Odin chamado Vidar, e ele conseguiria matar Fenrir com a bota mágica que ele tem. Ele dá tipo uma bicuda no maxilar inferior do lobo e tipo quebra a cabeça do bicho no meio, sabe? Thor conseguiria matar Jormungandr, só que é dito que ele morreria poucos passos depois disso, porque ele foi despejado muito veneno sobre ele, enfim. Tem um outro deus que é um Vanir, ele lutaria, chamado Frey, ele lutaria contra Surt, que é o gigante de fogo lá que eu te falei. E... enfim, é dito que era uma luta justa, equilibrada, isso não interessa, só que Frey ele perderia porque em um dos contos anteriores é dito que ele deu a espada mágica dele para um dos seus mensageiros chamado Skirnir, como pagamento por um favor que o mensageiro dele lá fez, sabe? E ele estava sem essa espada, ele lutou contra o gigante, mas ele perdeu por conta disso. Tem também o cachorro gigante, não é lobo não, é cachorro de gigante do submundo, chamado Garna. Ele é dito como sendo o pior dos monstros e ele ficava preso em Gnipahellr. Ele também, com os terremotos lá, ele teria se soltado das amarras dele e ele lutaria contra Tyr, e ambos se matariam. Loki, ele lutaria contra Heimdallr, que é o guardião lá da ponte Bifrost, que tocou o Gjallarhorn, e eles também se matariam. Após essa luta épica gigantesca, Surt cuspiria fogo sobre toda a Terra e queimaria o mundo inteiro. Assim se dá o fim do mundo, o fim do velho mundo, digamos assim. Aí depois disso, obviamente, vem o renascimento do mundo. É dito que a Terra se levantaria do oceano verde e bonita, que plantações cresceriam por conta própria novamente, enfim. Aí também é dito que Vidar, o que matou o lobo, e Vali,
sobreviveram. E eles iam habitar Idavollr, ou Aidavoll, como o pessoal conhece, que antigamente era onde ficava Asgard. Ou seja, Idavollr é a nova Asgard. Os filhos de Thor, chamado... deixa eu tentar lembrar. Um chama Modi e o outro chama Magni. Eles vão para Aidavollr também. Eles sobreviveram. E eles possuem o Mjolnir, que era você sabe que é o martelo de Thor. Baldur e Hodur, eles vão voltar de Hel, vão habitar a Terra novamente, porque eles sobreviveram, eles não lutaram. Que mais? Dois seres humanos mesmo, eles se esconderam num lugar que... Cara, eu não sei como é que fica a tradução em português, mas em inglês eles usam o termo Hodmimir's Wood, ou Floresta de Hodmimirs, ou Casa de Hodmimir. Duas pessoas se esconderam nessa floresta do fogo de Surt e elas sobreviveram. Uma dessas pessoas se chamava Lif, que significa vida, life. A outra, ela se chamava Leifthrazir, só que a tradução em inglês para esse termo significa Life Yearner, só que eu não sei como é que traduz isso para português da forma mais correta, porque Yearner não tem uma tradução correta, sabe? É tipo o semeador da vida, a pessoa que espalha a vida, sabe? E dessas duas pessoas que sobreviveram viriam a segunda onda de seres humanos habitando a Terra. Enfim, é isso. Aí o mundo renasceu de novo e o ciclo vai continuando e se repete, se repete, se repete. Eu falei que era grande, cara. Falei que era grande. Você que é ilustrador e ouviu essa história toda e não se inspirou, pelo amor de Deus, hein, cara? Se eu fosse você, já tava desenhando aí, já tava escrevendo uns contos. Dá pra fazer... A imagem que eu acho mais foda de todas é a parte que fala de Surt trazendo o fogo e destruindo a ponte Bifrost. Eu consigo imaginar uma cena muito, muito épica nessa parte. Maravilha, cara. Muito obrigado aí por compartilhar todo esse seu conhecimento. O cara que te ouviu e quer entrar em contato contigo, tem alguma forma? Você tem um podcast, algum canal, alguma coisa assim? Ou dane-se? Cara, eu até tenho um podcast chamado Politeísmos Podcast, só que tem acho que uns 2 meses já e eu postei só um episódio porque eu tenho preguiça de gravar lá. Inclusive o episódio 2 lá, que já tá 90% pronto, só falta... É justamente sobre isso, é sobre o mito da criação, do renascimento do mundo, enfim. Maravilha, como é que é o nome de novo? Politeísmos Podcast. Só que é politeísmos escrito de uma forma muito macaca. Que eu peguei o termo em alemão, aí ficou tipo vou soletrar de forma devagar. Você não ajuda, né, Você tem que me ajudar a te ajudar, né, cara? Não, calma. Eu vou soletrar pra pessoa digitar enquanto eu soletro. Então digita POLYTHEISMUS. Politeísmos Podcast é muito complicado. Nossa, muda esse nome aí, cara. Não, muito... cara, eu escolhi um péssimo nome pra procurar, mas enfim, é isso aí. Maravilha, cara. Muito obrigado por participar do Todo Dia Podcast. Valeu você por ter convidado, cara. Que isso, puta aula que você deu aqui. Valeu, cara. Valeu, obrigado.